que começa como opinião nas redes sociais pode esconder algo muito mais grave: a normalização do ódio contra mulheres. A chamada onda Red Pill tem ganhado espaço principalmente entre jovens, disseminando discursos que reforçam a desigualdade de gênero e, em alguns casos, incentivam comportamentos agressivos e violentos. Diante desse cenário, o debate deixa de ser apenas digital e passa a ser uma questão de segurança pública e de direitos humanos. Para falar sobre os impactos diretos na vida das mulheres, o Papo com Ela recebe a presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, Senira Evangelista. Senira, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Queria conversar contigo um pouco mais sobre essa discussão que se instalou no país por conta dessa onda Red Pill, que tem trazido, de alguma maneira, esse ódio às mulheres para as redes sociais e tem recebido cada vez mais adeptos, né? Quando a gente pensa no momento em que esse tipo de conteúdo extrapola a rede social e passa a influenciar o comportamento na nossa sociedade, o que isso representa para a segurança das mulheres? Realmente é um assunto delicado, né, Michele, quando a gente fala dessa questão que extrapola, né, talvez o nosso cotidiano, o dia a dia ali da família, né, sai um pouco do seio da família. É um prazer realmente também estar aqui com vocês, no Papo com Elas. Eu vejo que não podemos culpar os homens, tanto faz adolescentes como já os adultos, mas eu acho que nós temos que trabalhar com eles no sentido de educá-los, pensando na preservação e não trabalhar de forma vazia, com informações rotineiras, cotidianas, né? Mas, enfim, trazendo a eles, desde pequeno, uma reflexão do que do que é respeitar a mulher, do que é respeitar a sua casa, a sua família, ou adolescente, a adolescente que convive ali, respeitar seus colegas na escola, enfim. Eu acho que através disso, desse papo mais franco, mais aberto, até, né, apresentando as limitações, apresentando as consequências de atos, né, desrespeitoso, atos irresponsáveis por parte de meninos, né, e até de adolescentes, influenciado por ondas que vêm, ondas que vão, que são muito momentâneas. Eu acho que a gente consegue, né, trazer um adolescente, mas um adulto já mais consciente, mais tranquilo, para uma sociedade, né? Porque, enfim, é um problema da sociedade, está ali na sociedade, no dia a dia, essas faltas, essas falhas, essas má informações, a visita diuturnamente na internet, nas redes sociais, que acaba influenciando. Não há um filtro do que é correto, do que é bom, do que é respeitoso, do que não é desrespeitoso. E é muito forte, muito a mensagem que vem, informações que vêm, muito chegando rapidamente, que a gente não consegue nem acompanhar. Pais e mães perdem, como que eu diria, a rédea mesmo, no sentido de acompanhar e de controlar esses jovens. Nisso aí acontece determinadas barbaridades que a gente vê por aí, né? Jovens inconsequentes, irresponsáveis, não medindo o resultado de determinadas ações. Senira, a gente viu recentemente um caso no Rio de Janeiro de um estupro coletivo, quando um dos acusados foi preso. Ele estava com uma camiseta com uma frase que significava não se arrependa de nada, né? Uma frase que é muito usada por influenciadores desse movimento Red Pill nas redes sociais. Agora, recentemente, nós tivemos o caso do estupro de uma adolescente de 13 anos numa escola de Várzea Grande, onde 6 estudantes estavam envolvidos nessa prática, né? Um deles entrou no banheiro e outros 5 ficaram segurando a porta para que essa menina não tivesse possibilidade de fugir e pedir ajuda. Então, quando a gente tem esse discurso de ódio contra as mulheres fomentado, ele faz com que a gente seja vista como objeto, como um ser que pode ser descartável, que pode ser usado ao bel prazer desses homens que se convencem desse discurso?
Eu acho que esses dois exemplos, né, são chocantes realmente. Um foi no Rio de Janeiro, agora no final de janeiro, né, com esses jovens, e esse caso aí no município aqui, Vargem Grande, próximo de nós. Eu acho que tanto faz um como o outro, a gente vê bem firme, bem forte, né, realmente isso que você falou, o desrespeito com nós, mulheres, nos tratando como objeto, né, como uma pessoa não humana, né, os nossos direitos todos desrespeitados, inclusive a nossa vontade, né, o nosso corpo, a exposição do nosso corpo como uma mercadoria. E eu vejo que, para que a gente possa realmente tratar com isso com mais cuidado, talvez evitar isso, eu ainda vejo que há dentro de todas as formas, né, que a gente encontra para cuidar disso, ainda vejo a prevenção, o cuidado. No primeiro exemplo, no primeiro caso que você deu em janeiro, era um aluno de uma escola, né, de referência, eu acho que Pedro II, lá no Rio de Janeiro, uma escola tradicional, que inclusive colegas, né, já apontavam um comportamento dúbio desses adolescentes. Tem colegas que já previam isso. Então eu acho que realmente, quando dentro da escola, no muro da escola, a própria escola também não consegue lidar com isso, porque veio da sociedade para dentro da escola essas questões de desrespeito a nós mulheres, né, de respeito à nossa família, ou seja, numa visão assim mais grave, né, quando a gente fala desse contexto deles praticarem e desacreditarem, inclusive, dos resultados ou de uma prática que eles não vão ter uma punição. A gente é preocupante porque eles não acreditam nas legislações, não acredito que existem as legislações estão aí, e a maioria, se tratando de adolescente, infelizmente, ou nesses casos também, né? Nós temos o estatuto que está aí, que aí já não é um crime, é um ato infracional, uma infração leve, e até respaldado por isso, por eles perceberem que podem ser protegido por um estatuto, eles cometem esse crime, embora também na fase adulta eles também desrespeitam. Então não é um estatuto que traz por trás, que traz essa segurança, enfim. Para mim, eu vejo que é ali o seio familiar, que ainda na família que a gente consegue trazer entre aspas, uma correção, uma orientação, uma reflexão, para que esses jovens não cometam essas barbaridades e passam realmente a nos respeitar enquanto mulheres, enquanto pessoa, porque nesse meio eles não pensam, acredito, nem na mãe, nem nas irmãs, nem no vizinho, nem ali na comunidade que vive, que são meninas, né, que estão ali com eles, convivendo. Nesse caso lá do Rio, mais específico, né, é pavoroso a gente olhar, que dá a impressão que, entre aspas, é aquela situação que a gente fala da violência na adulta, a não aceitação do não. Eu não entendo, em certo momento é incompreensível por que os homens não aceitam o não de nós, né? Não quero mais. Às vezes, hoje em dia, não aceito nenhuma negativa de um beijo, né? A gente viu casos de pessoas perderem a vida por isso. Por isso. Então, assim, o não, para eles, como não conviver com o não? Como não aceitar o não? É muito encabulado, chega a nos encabular, por mais que a gente estuda e lê sobre essas questões de violência de gênero, ainda é difícil essa compreensão da não aceitação do homem e o não. Eu vejo que nesse primeiro caso, no caso do Rio de Janeiro, por ser a menina ter rompido com esse relacionamento, eu vejo como uma emboscada, usando um nome, uma palavra assim, ou até uma vingança, né, por ela não aceitá-lo. Porque, assim, as perdas, os homens estão, nesse momento, eu não sei, essa mudança da sociedade, o que traz isso, eles estão com essa dificuldade de aceitar a negativa, não nos aceitam superá-los no sentido de nos empoderarmos enquanto pessoa, porque a ideia não é nós vencermos, né?
passar, não existe essa competição entre homem e mulher. Enfim, nós queremos o nosso espaço, o nosso direito, a nossa possibilidade de trabalho, de emprego, de moradia, de sermos livres, de sermos felizes. E, infelizmente, os jovens não estão aceitando a palavra não. É preocupante isso, é simbólico isso. Senira, quando a gente pensa, porque assim, você trouxe um assunto que eu acho que é muito pertinente e relevante que a gente discuta, né? Quando você fala assim, os homens não estão aceitando não, a gente só quer ter o direito de viver com segurança, de ter o nosso espaço, de ser livre e feliz, e a mulher viu o seu papel sendo modificado na sociedade ao longo dos anos, né? Ela foi ocupando novas funções, ocupando novos espaços, Sim. tendo mais voz. O homem se perdeu nesse processo de entender o que cabe a ele nessa sociedade onde a mulher se coloca de uma outra maneira e por isso talvez a combata de forma tão veemente e agressiva como a gente tem visto? Eu não vejo assim, pode ser uma perda, né, que eles se perderam nesse espaço, ou não conseguiu acompanhar a nossa emancipação, a nossa necessidade por nossos espaços, como nós fomos muitos anos oprimidos, né, deixados, podados, subjugadas, humilhadas em vários momentos, as legislações não nos favoreciam. Eu vejo que realmente nesse sentido eles não nos acompanharam. E não é que, de certa forma, eles não aceitam, né, que nós vençamos, mas eu acho que eles não conseguem, pela cultura e pela tradição, nos ver nesses espaços. Eu acho que tem uma crise de identidade masculina. Exatamente, você falou a palavra certa. Eles estão vivendo hoje, existe fortemente essa crise da identidade masculina, eles não se encontram nos espaços porque em determinados espaços nós estamos. E eram uns espaços que eram só deles. Então, há uma estranheza ainda, eu acho que ainda vai um tempo, há-se um processo ainda, porque tudo está acontecendo até, de certa forma, rápido, por mais que são anos, né, de opressão, hoje nós estamos resistindo a isso, mas mesmo assim, vai um período de adaptação, vai um período de aceitação. Por isso que devemos realmente investirmos nos adolescentes menores, trabalhando com eles ainda na fase infantil, né, trazendo essa cultura, desmistificando essa cultura machista, essa cultura tradicional, que nós temos que ser humilhadas, nós não temos voz, nós não temos fala, né? Esse silenciamento que nos fazem da nossa fala é muito importante, a gente se manifestar, se gritar e não deixar que isso aconteça. Eu vejo isso como uma alternativa agora, né? De nós buscarmos realmente trazer para nós, eles, os homens, jovens, adultos, porque assim eles vão compreender que não é um espaço de luta, de poder, mas um espaço de caminharmos juntos. Senira, a gente tem em debate agora, até na verdade começou a vigorar o ECA digital, nesse sentido de impedir que crianças e adolescentes tenham acesso a conteúdos que não são... a partir de hoje, né? Não são recomendáveis para aquela faixa etária, porque a gente sabe que não existe de fato, ou não existia de fato, uma regulamentação mais rigorosa do que essas crianças e adolescentes tinham acesso. Isso ficava muito só à mercê da família, né, fazer esse controle. Cuidar disso. Exato. E a gente tem em discussão no Congresso a criminalização da misoginia, que é o ódio às mulheres, né? Como é que você vê essas duas questões legislativas no combate à violência contra a mulher? Eu acho que, por um lado, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o ECA, ele traz essa regulamentação, dizendo, inclusive, até que idade o adolescente passa a ser adulto, até que idade ele tem uma imputabilidade ou é inimputável, até quando a gente fala de legislação, de autonomia
para eleição, para voto, tudo mais, né? Numa independência já adulta. E é muito discutido isso, desde que se criou o Estatuto, enquanto uma das legislações mais importantes do Brasil e reconhecida mundialmente como uma das melhores, né? Tem isso. E do outro lado, quando a gente vê essa banalização, os homens, entre aspas, nos odiando, né? Nos pensando mal como objeto, a seu bel prazer, como uma pessoa não grata, como nós ocupando os espaços deles. Essa relação, eu acho que vem de encontro na sociedade, quando uma e o outro, um fala desse adolescente que está em formação ainda, e o outro aqui já é o adulto fazendo isso. Eu acho que quando um se encontra, os dois se encontram, se a gente não trabalhar bem esse adolescente aqui, né, com a legislação, os direitos deles enquanto ele realmente vai tornar um adulto misógino, né, homofóbico, desrespeitoso. Eu acho que nós devemos unir, inclusive, essas duas legislações, a meu ver. O Estatuto da Criança e Adolescente e agora as legislações que nos trazem direitos, né, e algumas legislações de amparo à mulher mesmo. E vejo isso muito forte, juntando os dois. Eu acho que a gente consegue realmente para um caminho mais objetivo e mais concreto, numa perspectiva de um Brasil melhor, de um país mais tranquilo para nós mulheres e os nossos filhos que vêm por aí. Você falou pra gente um pouco que, assim, nós temos legislações, as legislações às vezes não trazem o impacto que se deseja, né? Porque a gente tem a legislação Maria da Penha, a gente tem o feminicídio como um dos crimes hoje com a maior pena, 40 anos no nosso Código Penal. Aí a gente olhar para a misoginia sendo rotulada como crime, Senira, isso causa um impacto para que as pessoas revejam seus posicionamentos? Ou você acredita que isso não faz diferença quando a pessoa se vê envolvida, né, nesse discurso de ódio, nessa necessidade de combater o sexo feminino, enfim? Eu, enquanto presidente do Conselho, acompanho a Câmara Temática de Segurança Pública. E na última reunião, agora dia 3, estávamos com dados muito importantes, números, que foi nos apresentado. Nesses números, você vê bem claro, desde que foi instituído o pacote antifeminicídio, de um modo geral, o quanto mudou os índices de feminicídio, o quanto caiu em função dessa nova legislação. Inclusive, nos julgamentos, as datas que apareciam dos julgamentos foram bem mais eficazes quando a gente fala de resultado, porque antes desse pacote, se acontecia mais crimes, as pessoas, inclusive, né, os feminicidas, né, os agressores, tinham um tipo de condenação. Depois, com o pacote antifeminicídio, eles passarem a ter outro, inclusive respeitando, sim, essa legislação. Então, quando a gente fala do aumento da pena, é preocupante para eles, sim. Eles preocupam os homens, os agressores, pensam, sim, como que eu diria, entre aspas, num castigo maior, numa preocupação de uma pena mais grave. Então, foi importante realmente nós termos esse pacote como um todo, onde aumenta, né, essa pena para esses feminicidas, esses agressores de mulheres. Muito obrigada pelas informações, Senira. Espaço disponível caso você queira trazer mais algum esclarecimento. Só agradecer, né, e nos colocar à disposição. Parabéns, né, por esse espaço. É sempre importante quando a gente tem um espaço de conversar, dialogar sobre essas questões que envolvem a sociedade de um modo geral, como a mulher nesse meio, os homens, né, que estão aí, né, nessa busca de nos compreender enquanto espaço de poder, enquanto espaço de mulher, enquanto espaço de liberdade, enquanto oportunidade de viver numa sociedade mais digna. Obrigada, Michele. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta já. Não saia daí.